A convidada de hoje do Elas ao Volante é tantas coisas que fica difícil defini-la numa só palavra. Mas uma coisa é certa, de todos os projetos nos quais está inserida, a família é o mais importante. E é uma comunicadora tão especial que quase nos faz sentir parte dessa mesma família. Hoje temos connosco Rita Ferro Alvim. Olá, Rita. Estou muito feliz por te ter aqui comigo. Agora que me estás a conduzir, sem as 3 crianças que costumam estar no banco de trás, está a ser um momento refrescante? É super refrescante. Tinha muitas saudades. Uma coisa que eu procuro muito na minha vida, principalmente quando vivemos assim momentos mais estressantes em família, com muitas solicitações profissionais e dos filhos, e é uma coisa que eu faço muito, que é enfiar-me no carro sozinha e ir dar uma voltinha. Normalmente vou ver o mar ou vou fazer a serra, e gosto mesmo e sinto-me renovada. Parece que resolve logo muitos problemas e dá para uma pessoa estar em silêncio, que eu tenho tantas saudades do silêncio. Tu e a tua família são uns verdadeiros exploradores da natureza. A sustentabilidade faz parte do vosso cotidiano? Tentamos cada vez mais. Ainda não temos um carro elétrico, nem os nossos carros ainda são um bocadinho old school, vá. Temos essa ambição de ter uma vida mais sustentável através da diminuição da poluição e tudo. Mas no nosso dia-a-dia tentamos ser, claro que ainda fazemos muito lixo, com crianças também há muito fixe, mas tentamos cada vez mais evitar os plásticos e ter a reciclagem, temos todas essas preocupações. A tua relação com os carros já vem de há muito tempo? A minha relação com os carros primeiro vem desde os meus pais, não é? A minha mãe é engraçada, a minha mãe só tirou a carta aos 40 anos, portanto com a minha mãe não tenho muita experiência. Do meu pai foi, por exemplo, instrutor de condução na tropa, era o trabalho dele na tropa, portanto acho que herdei a paixão de guiar com o meu pai. O meu pai dava no fundo aulas de condução na tropa, e portanto sempre ouvi histórias de carros e de guiar, não tanto se calhar do objeto, mas se calhar do que nos leva e o que nos traz essa liberdade de conduzirmos. Marcou-me muito, e acho que o conduzir para mim é uma coisa que me faz mesmo bem. Para ti um carro é muito mais do que um carro? O carro para mim, eu acho que é quase a segunda casa. Depois também, quando vou para as gravações, quando vou fazer a minha vida profissional, passo muito tempo no carro. Aproveito sempre esse tempo para trabalhar, portanto os telefonemas de trabalho, as coisas que eu tenho que resolver, aproveito para quando estou a fazer essas deslocações sozinhas. Portanto o meu carro também é o meu escritório, é mesmo uma segunda casa para mim. Eu sou um carro automático e sei que tens uma história engraçada com carros automáticos. Pois tenho. Um dos meus primeiros trabalhos, tinha todas as quartas-feiras, ia para um leilão de carros. E então eu lá guiei todo o tipo de carros, no fundo. A primeira vez que guiei um carro automático foi nesses leilões, em que havia uma bancada com as pessoas todas que iam leiloar os carros, não é? Pessoas que estavam para comprar os carros, e eu aparecia à frente, parava o carro para as pessoas, para então acontecer o leilão, entrava no carro e tirava o carro. Claro que a primeira vez que me apareceu um automático foi só rir, era a bancada toda a rir, porque eu nunca mais saía dali da frente com o carro aos chafanões até o tirar dali. Foi muito giro. Rita, para começar, eu queria saber, se a Rita Ferro Alvim fosse tua convidada no podcast A Caravana, qual era a primeira pergunta que gostavas de lhe fazer?
Ui. Eu faço sempre a palavra preferida aos convidados, por isso se calhar também me perguntava a mim a palavra preferida, não sei bem, agora gosto de todas as palavras dos convidados, por isso fico sempre indecisa na minha, mas talvez escolhesse simplicidade ou leveza, são palavras que eu gosto muito, também gosto de família, mas simplicidade talvez tenha muito a ver comigo. E tu, para além do podcast, tens também o teu blog, tens a tua revista, tiveste um percurso no entretenimento e no jornalismo, ou seja, tu és quase aqui um canivete suíço da comunicação. Como é que ela apareceu na tua vida? Comecei na publicidade, depois fui então para a SIC, mas quando nós aprendemos qualquer coisa, ou quando nós trabalhamos com outras pessoas, temos que ter algumas regras. Eu acho que essas regras a mim às vezes não me deixaram ser eu própria. E então, quando eu aprendi a ser eu própria, é que eu realmente descobri o meu lado comunicativo, que era não ter um papel, não ter perguntas fixas, deixar-me ir na conversa. Mas acho que foi isso, acho que quando eu me descobri a mim, quando eu me senti confortável comigo e confiante nas minhas coisas e em mim, descobri a comunicação. E sentes que foi nessa busca pelo conforto, nessa possibilidade de fazeres e seres aquilo que queres, que surgiu a caravana? Eu tenho vindo a pensar muito, porque as pessoas acham que eu estruturei muito, ou pensei muito o que é que ia ser, mas as coisas acabaram por me acontecer, tive sorte e trabalho, tudo misturado. Acho que fui traçando um caminho e as coisas acabaram por me chegar sem eu ponderar muito o que é que queria fazer. Eu estava na SIC, passei para a informação, não era muito feliz na informação, comecei a ter uma vida paralela desde que fui mãe, a escrever livros para mães, ter o meu blog, portanto comecei com esse mundo paralelo para me sentir mais criativa, não é? Porque pronto, no jornalismo não temos tanta criatividade, principalmente no jornalismo do dia, não é? Aquele que é as notícias de informação. E eu comecei a sentir que precisava de canalizar a minha criatividade para outros lados. Os meus filhos deram-me tudo isso, a fotografia também. Comecei a aprender a fotografar desde que fui mãe. Portanto, no fundo até foram os meus filhos um bocado que definiram a minha vida. Depois dos livros, fiz o blog porque queria um bocadinho a opinião das pessoas que tinham comprado o livro. Do blog começou tipo uma coisa enorme, que era o tempo dos blogs. Foi assim mega sucesso nessa altura. E depois então fiz a revista porque eu era consumidora de revistas assim para famílias e isso, e percebi que não havia nenhuma do estilo que eu gostava em Portugal, então fiz a Tribo. Depois da Tribo acabou, infelizmente, mas depois o meu marido é muito consumidor de podcasts e estava sempre, e como eu gosto muito de ouvir pessoas e as pessoas contam-me tudo, ele estava sempre a dizer: devias abrir o consultório, estava a usar comigo. O consultório acabou por ser um podcast porque ele dizia: acho que tu tens mesmo jeito, acho que tens de pendurar. E depois, por coincidência, o sítio onde eu estou a gravar o podcast não era nada disso, mas resolveram fazer um estúdio para gravar podcasts. Então um amigo em comum levou-me lá e disse: experimenta lá este estúdio, não sei o quê. Eu gravei um e senti que era ali, que eu ali ia ser. Portanto, e eles também começaram comigo, por isso foi aqui uma união muito gira. E é isso, as coisas acabam por me acontecer sem eu ponderar muito ou sem eu pensar muito, mas com algum trabalho, claro. E ainda neste sentido, tu acabaste por trocar uma carreira dita estável por esta vida que tanto te apaixona. Tu tens algum conselho para mulheres que possam estar a passar por esta situação e que tenham ou o desejo ou a necessidade de se reinventarem? Tens algum conselho para quem queira fazer o mesmo que tu fizeste? Sim, eu não gosto nada de dizer para as pessoas largarem tudo, porque claro, é assustador, principalmente para quem tem filhos, é muito irrealista uma pessoa largar, temos que alimentar os nossos filhos, não é? Mas eu acho que o melhor conselho que eu posso ter é, se têm uma grande paixão, durante algum tempo, mesmo que tenham outro trabalho que não sejam ainda muito felizes, mas para lhe darem algum espaço a essa paixão, e então vou alocar algum do meu tempo à minha paixão, a fazê-la crescer, e talvez essa paixão se transforme no seu trabalho e possam largar o outro. E sentes que ainda é um tabu muito grande esta necessidade, este desejo que as pessoas cada vez mais vocalizam de fazerem aquilo que realmente te gostam? Sinceramente, acho que não. Achas que não? Acho que estamos numa era que... Achas que estamos no caminho certo?
se estivermos acertados com a nossa paixão, não é? E que podemos receber dinheiro dela, acho que é o ideal e acho que é mesmo a altura certa para as pessoas olharem para dentro delas e encontrarem esses seus talentos e essas suas alegrias, porque isto é tudo muito curto, a vida é super curta e as pessoas acho que estão a concluir cada vez mais que é importante fazermos o que gostamos. E o que é que se faz ao medo? Acho que as pessoas olham muito para as emoções negativas como se fossem negativas e o medo é uma força incrível para nós mudarmos, para darmos um salto. Às vezes as coisas com medo, não é? Com raiva e com ódio, dão coisas maravilhosas, porque as pessoas dão um murro na mesa e dizem chega. E a partir de que momento é que tu sentiste que a escolha que tu fizeste foi acertada? Houve assim algum momento em que tu paraste de pensar, será que sou? E começaste a pensar, não, eu sou e eu vou. Como foi tão fluido, acho que e acabei por sentir-me feliz com o que recebia. Começou com os livros, com um livro que era o Socorro Sou Mãe. A partir daí eu acho que foi aquele trigger, não é? Isto está-me a fazer bem, eu gosto de escrever sobre isto, eu gosto das pessoas que isto me traz, que são mães, iguais a mim, e portanto a partir daí, que já foi há 10 anos ou mais, comecei a criar a minha comunidade e aí tu sentes-te um bocadinho protegida e recebes feedback todos os dias, de estás aí pelo caminho certo e portanto acho que é preciso não termos medo também de deixar para trás, que é bom deixar para trás porque pode vir coisas ainda melhores para a frente. E já que começámos esta entrevista com palavras, eu queria que definisse a mulher que está aqui à minha frente hoje com uma palavra. Aí, agora vou ficar muito indecisa. Não sei, acho que é verdadeira. Verdadeira. Pelo menos tento ser, sempre. Mercedes-Benz, the best or nothing.